E eu acho que o Atlético está com um grande problema. O Jair vem jogando mal nesse meio de campo e o Zaratio precisa ser recuperado. O Zaratio é o cara que dá intensidade ao time do Atlético. Era assim com o Cuca. Ele joga de volante, de meia atacante, chega na área, tabela, faz gol. E o Zaratio não está acontecendo. Eu não sei o que é, se é físico, se é posicionamento. Eu acho que esse é o grande desafio do Turco. Posicionamento. O Zaratio foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro do ano passado, se não foi o maior. E o Zaratio não está conseguindo jogar. Ele está jogando muito próximo do primeiro volante. Ele tem que jogar um pouco mais adiantado. O Zaratio, Natália Fiuza, ele aparecia o campo todo, como disse o Simões. Nos últimos jogos, você não viu ele em campo. Mas aí como é que se resolve isso? Muda o posicionamento, como disse o Panzi, chama uma conversa, bota... Eu acho quase inimaginável colocar o Zaratio no banco. Mas e aí, como é que o Turco resolve isso? Eu acho que o Zaratio precisa ter mais liberdade para que ele possa flutuar, assim como você citou, dele aparecer em todos os cantos do campo, né? Eu acho que ele jogando mais no meio, com essa função de segundo volante, que tem uma obrigação, vamos dizer assim, de marcação maior, eu acho que isso inibe um pouco a parte criativa dele. Eu gosto quando o Atlético tem dois caras no meio, Alan e Jair, mas o Jair não vem bem, concordo com os colegas. Talvez, então, pensar uma outra formação para esse segundo volante, mas dando a liberdade para o Zaratio, até para ele cair ali pelo lado direito, apesar de ter o Ademir. Eu gosto mais de quando o Zaratio joga por ali e depois o Ademir entra num segundo tempo, do que o contrário, por exemplo. Eu acho que passa muito por ali. E só dando um pitaco na substituição, eu acho que quando ele colocou o Otávio e tirou o Vargas, ele fez uma correção, uma leitura de jogo que eu concordei muito. Mas eu acho que quando ele tirou o Ademir, aí ele mudou talvez a postura do time, que produziu menos ofensivamente e chamou o Goiás para o jogo. Então, eu acho que a mudança das peças, uma funcionou, corrigiu um erro. A outra talvez tenha dado, vamos dizer assim, moral para o adversário, que pensou, acho que eu posso ir lá mais um pouquinho, porque ele está criando pouco. Mas você sabe que nem eu acho que chamou o Goiás pro jogo, sabe por quê? O achar, entre aspas, e a gente pode dizer, e fica difícil isso, né? Mas o Goiás meio que achou 2 gols contra o Atlético. Meio que achou, então o Goiás não foi pra cima, produziu. O Goiás meio que achou 2 gols. Mas quando o adversário para de ficar o tempo todo te amassando, você cria coragem. Ele pode ter dado o recado ao time dele, vamos segurar. Isso aí pode ser com as mudanças, mas de toda forma, o Goiás não foi pra cima. Ele repito, entre aspas, mas o Goiás meio que achou 2 gols. Ô, Romano, o América meio que achou gol, o Coritiba meio que achou 2 gols, o Goiás meio que achou 2 gols, o rendimento do Atlético nos segundos tempos, que não tem sido bom, é porque os times estão meio que achando, ou o Atlético tem um problema para resolver, Romano? Tem um problema para resolver. Tem um problema para resolver, que é de intensidade os 90 minutos. E acho que a cobrança do torcedor está um pouco nisso. O time do ano passado, ele era em cima o tempo todo, intenso, de transição, e esse time tem dado oscilações durante o jogo. Agora, você começou a sua fala falando sobre o desejo, alguns torcedores já falando, esse Turco não dá, não sei o quê. Eu tenho uma estatística aqui que mostra que o rendimento dele é melhor do que o do Cuca nesse momento do ano, nesse momento de competição, para se ter uma ideia de como é o trabalho do Turco. Então, assim, tá muito precipitado esse oba-oba em cima do treinador do Atlético. Eu vou dar a minha opinião aqui. Aprendi com o Edu Panzi para encerrar o debate, né, Edu? Pois não. Resultado. Se ele tivesse botado o time lá atrás, com 15 volantes e ganhado o jogo, parabéns, Turco, sua estratégia foi ótima, responsabilidade e mérito seu. Ele colocou os volantes, colocou o time mais defensivo, o Goiás empatou, a responsabilidade é dele também. Ele não colocou o time defensivo. Quando ganha... Ué, mas ele tira atacante, bota volante, não? Ele botou o volante para jogar de centroavante? Não, mas você muda a peça, mas você não precisa mudar o jeito de jogar, Léo. Ele perdeu a velocidade do Ademir, como disse a Natália, ele chamou mais o Goiás. Só que eu acho que o Goiás nem tem tanta qualidade, não foi. Mas o Goiás também já não estava indo. Então, resultado, se ele mexe, o time ganha, mérito dele. E ele tá lá para isso. Se ele mexe e o time não ganha, a cobrança vem. É com o Turco ou com qualquer treinador. Então, sigamos. Intervalo. Prometi que ia ser quente, né? Ô, Léo, fiquei sabendo que nossa produção já fez o sorteio. O segundo tempo do Atlético e América, o Atlético foi mal? Aqui. Não, foi mal? Você não viu que eu comecei, entrei no debate rindo, não? Olha só, deixa eu falar uma coisa mais importante do que isso aí que vocês estão criando. É quem ganhou o sorteio da saudade. E não foi você, não foi você, nem você, nem você. Foi o Turco. Fui eu. Mas pode falar. Eu vou mandar um kit de saudade pra você, viu, Turco? Mas aqui, não adianta. O melhor presente quem ganhou
Foi o Henrique André trouxe pra ele do Equador. O Henrique André já viajou 200 vezes, nunca trouxe um presente pra mim. Ele foi no Equador fazer o jogo do Atlético, trouxe um cachecol da LDU. Que ganhou a Libertadores em cima do E a Fluminense. Sul-Americana também. Alô, Paulo melhor Henrique presente. da Silva Geraldo. Paulo Henrique da Silva Geraldo, final do telefone 6158, ganhador do kit Saudade. Turma vai entrar em contato com você. Muito obrigado. Saudade mais uma vez, às segundas-feiras, aqui premiando com a melhor carne suína do Brasil. Nós precisamos negociar mais tempo para esse debate. Vocês acham? A gente ia até meia-noite Eu aqui. acho. Inclusive, eu ia falar aqui, gente, se falar que o Atlético jogou mal o segundo tempo contra o América na Libertadores. Eu nem falei do jogo. Mas ninguém não. falou que o Atlético jogou mal, não. Mas falaram que o Atlético Eu acho jogou que mal. falei, vocês estão falando assim. Teve quase 90% de posse de O bola. América achou gol, o Curitiba achou gol, o Goiás achou gol. Mas não dá pra gente comparar A América o não Coritiba. achou gol, não. A América construiu um contra-ataque muito bem Mas construído. não dá pra comparar o Coritiba e o Del Valle, que são os mais recentes, com o Goiás. O nível do Goiás é muito baixo, muito baixo. O Coritiba produziu pra empatar o jogo. O Pra Del ganhar Valle o jogo. Isso. Agora, o Goiás é muito fraco. É muito. Eu vi Avaí e Goiás na segunda-feira. não dá pra comparar, não. O Avaí chegou a abrir 3-0. Quando estava 1-0, teve um jogador expulso, o Morato. Chegou a abrir 3-0 no Goiás. O Goiás achou 2 gols no finalzinho com o Pedro Raul e outro de pênalti do Elvis, já na reta final. Então, foi um resultado anormal. Eu acho que aí, quando entra no conjunto da obra, aí que fica preocupante. Mas foi um jogo, assim, totalmente atípico esse do Goiás. Eu só acho que tem uma coisa em comum, que são os gols de contra-ataque. E o Turco tá já, faltando inclusive, admitiu atacante também. que A precisa ausência do corrigir. Queno e do Savarino deixa apenas o Ademir. Então, eu acho que tá faltando o Atlético. Então, eu acho que isso é um problema que precisava ser resolvido de forma mais urgente para um grupo tão recheado. O jogador de lado de campo é muito importante. Vamos voltar pro ar.